E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o F360 da ESPN, falando tudo sobre a grande classificação do Verdão para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, galera. Palmeiras vai enfrentar o Chelsea. Esse jogo vai acontecer no dia 4, numa sexta-feira, às 22 horas. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Falar do Palmeiras. Palmeiras já na preparação para enfrentar o Chelsea. Quartas de final, valendo vaga para as semifinais do Mundial de Clubes da FIFA. Thiago Damaral, nosso repórter, acompanhando de perto os passos do Palmeiras e chega agora no F360 com informações. Bom dia, Thiago. Bom dia, Bel. Bom dia, amigos do estúdio. Estamos aqui diretamente da Filadélfia, a nova casa do Palmeiras, aqui nos Estados Unidos, no Mundial de Clubes. Depois de toda a primeira parte do torneio em Greensboro, o clube agora fica aqui na Filadélfia, depois do jogo do último sábado contra o Botafogo, quando o time ganhou de 1-0 com o gol de Paulinho. Ontem o elenco teve folga, uma merecida folga. O jogo é só sexta-feira, domingão, ensolarado na Filadélfia. O time ficou de folga por aqui, curtindo a cidade, a aprazível cidade da Filadélfia. E hoje volta aos treinos às 4 da tarde aqui dos Estados Unidos, 5 horas do Brasil. Já vai treinar no CT do Philadelphia Eagles, onde curiosamente estava o Botafogo. Até alguns torcedores estão com a superstição que a primeira parte da preparação foi em Greensboro, que é verde. E agora vai para o Philadelphia Eagles, um clube verde da NFL. Quem sabe aí essa coincidência não vai ajudar o Palmeiras na próxima sexta-feira, quando eles enfrentam o Chelsea. Antes disso, depois do último jogo do último sábado, o técnico Abel Ferreira e os personagens da partida falaram um pouco sobre o jogo e sobre os próximos passos do Palmeiras. Vou-te ser muito sincero o que é que eu lhe disse. Foi para isto que ele veio. Jogar 15 minutos e resolver. Foi para isso que nós o trouxemos. Nós sabíamos que não podíamos contar com ele mais que 30 minutos e todos vocês sabem o que é que vai acontecer depois de acabar este Mundial. Ele vai ter que ser operado novamente. Sabíamos em condições o trouxemos. Sabíamos, porque foi também, ninguém obriga ninguém. Conversamos com um jogador, dissemos que ele podia ser importante ainda porque era isto que eu disse-lhe, foi para isto que tu vieste. Foi para isto que tu vieste. Para entrar e resolver. E saiu porque pediu para sair, quero que também vos dizer isto. Estou muito feliz, com esse momento de hoje, uma partida muito difícil, onde a gente enfrentou uma equipe que é extremamente competitiva. Sabíamos já, que íamos enfrentar uma grande equipe. Eu costumo falar que é um pequeno momento de felicidade, na nossa vida aí, diante do momento que eu passo aí pela lesão, pelas dores que eu sinto, por não estar podendo jogar o tempo que eu quero. Mas a gente mostrou nossa força, fomos estrategistas dentro daquilo que o professor Abel pediu e conseguimos, decidir a partida ali na prorrogação, onde era um momento crucial também para ter mudança de ritmo, mudança no jogo e assim conquistar a vitória. Cara, a gente tem que estar preparado para tudo. A gente tem que saber sofrer. Se a gente ganha, ganhamos juntos. Se a gente sofre, sofre todo mundo junto. Soubemos sofrer. Sofremos muito no final ali, obviamente, mas desde o começo do jogo, não só sofremos pelo time deles, mas pelo calor também. Jogar meio-dia. O calor é muito forte, mas estamos muito contentes. Força do grupo, nossos parabéns para todo mundo e seguimos. Avante! Então aí as aspas dos jogadores da partida, do técnico Abel Ferreira. Eles estavam falando em saber sofrer e muito provavelmente vão precisar saber sofrer na próxima sexta-feira também, além do zagueiro Murilo, que está lesionado, o capitão Gustavo Gomes e o lateral esquerdo Joaquim Piquerez estão suspensos e não jogam essa partida. O Gustavo Gomes teve até uma questão que ele levou o segundo amarelo durante o jogo, no primeiro tempo, e na prorrogação tomou mais um amarelo e acabou expulso. O torcedor do Palmeiras ficou preocupado se ele pode ser suspenso por uma eventual semifinal já. A gente foi até a FIFA, nosso Antônio Chamorro consultou pessoas ligadas ao torneio e aí a gente ficou sabendo que não, na verdade não está suspenso, mas ele entra numa eventual semifinal já pendurado. Como eu falei antes, o Palmeiras volta a treinar hoje às 4 horas aqui da Filadélfia, 5 horas do Brasil, e a gente vai também estar acompanhando e enviar as imagens para todos vocês aí. Legal, muito obrigado, Thiago Damaral, ao vivo lá da Filadélfia, trazendo as informações do Verdão. Diga. Muito bom, Thiago. Muito bom mesmo. Abraço. Parabéns, Claro. Thiago. Trabalho aí. Boa semana, Thiagão.
Boa, grande gente. Thiago. Thiago do Amaral trazendo tudo do Verdão. Eugênio Leal, com problemas o Palmeiras para enfrentar o Chelsea. E são problemas graves, né? Porque são problemas concentrados num setor do campo específico, que é o setor defensivo. Então, o Palmeiras não tem seus 2 zagueiros titulares e não tem o lateral esquerdo, que são jogadores, todos eles que formam uma base de sustentação dessa equipe do Palmeiras, né? Posso acrescentar? Importantes. No setor defensivo, perfeita a sua colocação, mas também muito no ofensivo, pelo Piquerez, pelas subidas do Gustavo Gomes para fazer gol de cabeça. Concorda? Sim, são jogadores que participam dos processos ofensivos, o Gustavo Gomes, especialmente nos escanteios, né? É um jogador muito presente ali. O Piquerez é um jogador que faz muito cruzamento, passa muito ali pela linha de fundo. Mas eu acho que nesse aspecto ofensivo, até se jogar o Vanderlan, por exemplo, ele é um jogador mais ofensivo, né? Que o problema dele, a dificuldade dele é mais na recomposição. E é justamente, a Mari já falou sobre isso, né? Onde cai o Pedro Neto, que é um jogador muito agressivo Normalmente, né, ele pode jogar pela esquerda ou pela direita, mas pode cair ali nas costas do Vanderlan, se for a opção, a entrada do Vanderlan. É um jogador de atacar espaço com muita precisão, com muita força, com muita velocidade. Então, quando o Palmeiras vai enfrentar um time europeu, é europeu que perdeu para o Flamengo, é verdade. Já está vacinado com relação a isso, a perder para time brasileiro. E que, naturalmente, como os demais times europeus, quando entra nessa fase de mata-mata, vai procurar evoluir, né? Vai procurar crescer, porque você tem ali, já passou agora por 4 jogos, os 3 da fase inicial, mais o jogo das oitavas da final, e ele vai tentar jogar melhor. E aí você pega uma defesa com 3 jogadores reservas, é um problema para o Palmeiras, porque não é só a questão técnica desses jogadores, é a questão mesmo do ritmo de jogo, do entrosamento, dessa pegada toda. Então, o Abel vai ter que encontrar maneiras de minimizar esses problemas defensivos contra um adversário que tem bons jogadores de ataque. No elenco, mais uma vez, né? A gente vai cair de novo para esse debate que eu acho cada vez menos factível, né? É um time que não está hoje dentre os melhores times da Europa, já esteve. O Chelsea sofreu muito com a questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, porque o Abramovich teve que se desfazer do clube e desde então ele perdeu um pouco do seu vício, embora continue investindo muito, mas tem investido muito em jogadores jovens que nem todos se provam eficientes no Chelsea, mas é um clube que está buscando, que esse ano já melhorou um pouco e que o Palmeiras vai ter que lidar com isso, vai ter que lidar com um time de nível europeu, enquanto ele está muito desfalcado. A gente tem a mania sempre a gente que eu digo o brasileiro em geral, achar que dá. Acho que dá, não é tudo isso, se o Chelsea não é o melhor time e tal, mas vai ser um jogo difícil, muito difícil, e sim, o Chelsea entra como favorito. Mais um jogo difícil, né? Daqui para frente não tem moleza, a gente sabia disso. A fase dos brasileiros com vitórias, que tudo serviu para aquele papo para alimentar toda aquela semana sobre a América do Sul e Europa. A gente sabe que agora vai afunilar. E já afunilou para todo mundo. E para o Palmeiras vai afunilar mais ainda. O Palmeiras chega com a linha de defesa, só sobrou o lateral e o goleiro. Repôs bem a zaga com o Bruno Fux, é verdade, a ausência do Murilo. Jogou muito o Fux, mas vai ficando cada vez mais... Na minha avaliação... Você jogou muita bola. Ele jogou mal contra o Inter Miami e jogou muito bem contra o Botafogo, o Bruno Fux. Mas contra o Inter Miami não foi só ele que jogou mal. Ele entra, né? Ele entra, já está 1-0. O time não foi o mesmo. E essa coisa do dá, o Flamengo já mostrou que dá. Mas é um outro momento, né? É um outro momento da competição. Eu acho que agora o Chelsea é um Chelsea mais fortalecido, inclusive animicamente, para essa disputa. O páreo vai ser muito duro. Pelo menos o Palmeiras tem possibilidades. Eu acho que tem boas possibilidades. Maiores possibilidades do que se o adversário da vez fosse o quarteto fantástico aí que está pintando o Mundial, né? Que é o Paris Saint-Germain, o Bayern, o City ou o Real Madrid. Então, ainda é a esperança de passar mais uma fase. Passando pelo Chelsea, o Palmeiras será semifinalista. Por isso é que a gente, assim... em sã consciência, não esperava de times brasileiros. Um brasileiro semifinalista
tem uma dificuldade muito grande. Eu já citei 4 times Antes do aqui. Mundial já era difícil alguém imaginar um brasileiro nas quartas de final. É que 2 desses... Poucos pensavam nisso. É como caiu brasileiro contra brasileiro, facilitou. Mas assim, antes do Mundial era a minha perspectiva era essa. Ok, muitos vão passar para as oitavas. Passar das oitavas é mais difícil e eu acho pouco provável que passe das quartas. E continuo achando isso. Professor, e a gente viu ali, o Thiago Damaral chamou as entrevistas, as falas, voltando um pouco do jogo contra o Botafogo, Paulinho entrou e decidiu. Você viu ali o Abel Ferreira falando que conversou com ele e disse para ele, você está aqui, você veio para cá para isso. Você foi contratado para isso, para entrar e resolver. Ele tem uma lesão que, infelizmente, impede que ele jogue mais tempo. O próprio Abel falou de uma nova cirurgia, né? Vai ter que passar, infelizmente, por uma nova cirurgia. Tomara que dessa vez resolva tudo e ele fique bom para jogar o quanto quer e o quanto o time gosta, que é pronto para jogar os 90 minutos sempre. Enfim, teve pouco tempo e foi muito eficiente o Paulinho, hein, professor? Muito bem aproveitado esse pouco tempo, né? O Palmeiras foi muito pontual, o Abel foi muito feliz, conseguiu. Não é sempre que o futebol te permite isso. É por isso que o próximo desafio é que ele jogue mais tempo. Ele tem que jogar mais tempo. E eu fiquei imaginando essa frase do Abel, é para isso que você veio, se ela fosse aplicada ao Tigrinho, né? Que o Tigrinho até agora não aqui conseguiu. Ele deve falar isso pro Tigrinho também, né? E o Tigrinho com mais tempo, com mais condição física, né? Mas o Paulinho é isso, a gente sabe que ele é um jogador diferente. Inclusive, essa foi uma das diferenças em relação ao Botafogo. O Botafogo não tinha no banco possibilidades que o Abel tinha. O Abel, mais uma vez, ganha com o banco. Né? O Renato Paiva, ele usou o banco. Entraram Correia, Montoro, Arthur Cabral, mas nenhum deles resolveu. Nessa condição, né? Tudo recém-chegado. O Botafogo, metade está chegando, metade está indo embora. O Palmeiras é um trabalho consistente. Né? Eu acredito que o Palmeiras tenha boas chances contra o Chelsea, nessa questão do jogo só. O duro é que esse campeonato são vários, um jogo só. Talvez você não consiga até o fim, né? É um campo minado, bum! Escapa daqui, daqui a pouco você pisa numa mina e vai tudo por água abaixo. Esse lance, o Bruno... Ele se joga de cara, né? Nossa, ele cai com o nariz no... Ele salva... No campo. Ele salva, o Igor Jesus ia fazer o gol, se ele protegeu a bola. Muito, assim, com a cara no chão ali. Impressionante, é muito espírito, né? Desse Palmeiras. O Palmeiras é muito resiliente, o trabalho do Abel. O Abel ontem... várias coisas eu discordo dele, né? Em coletivas. Inclusive ontem, quando ele fala que o Palmeiras sempre precisa se provar, há 5 anos que ele está aqui precisando provar o valor, enfim. Não, a gente sempre... ressalta e enaltece o poder do Palmeiras de sempre dar a volta por cima, de sempre se recolocar. Um time muito resiliente. Falei aqui, a notícia ruim para o Botafogo era que dificilmente o Palmeiras repete más atuações em sequência. Ele não repetiria o jogo contra o Inter Miami, perdão. Isso não iria acontecer, da parte comportamental e da parte técnica. Então, contra o Botafogo, o time foi muito melhor, o time foi muito Palmeiras mesmo, inclusive para buscar o gol na prorrogação. Agora ficou muito claro como o Botafogo ele cai com as mudanças. Não teria como, dentro do Mundial, elas já darem respostas dessa forma. Contra o Seattle foi a mesma coisa, o Botafogo cai, o Botafogo faz um péssimo segundo tempo quando mexe, quando precisa colocar os jogadores que tinham acabado de chegar. Então, assim, ficou muito claro isso, muito evidente. Para o Botafogo, eu só discordo com o Eugênio sobre ter competido, inclusive levado para a prorrogação. Eu acho que o Botafogo ele sobreviveu até a prorrogação. Eu acho que ele não competiu, eu acho que ele sobreviveu até a prorrogação. Eu estou mais contigo, Mari, até porque se a gente analisar de uma forma mais direta e básica, o John fez várias defesas durante o jogo. Coisa que o Everton não fez. Teve bola do Richard Rios, teve 2 ou 3 do Estevão. É verdade que uma ele estava impedido, mas ele fez o John trabalhar. Teve bola do Maurício. O Everton, durante o jogo, fez quantas defesas? Do jogo, mas né? Isso foi exatamente assim, era uma proposta. O Palmeiras foi muito melhor para mim. O Palmeiras foi melhor, muito melhor. Mas dentro de um contexto em que o Palmeiras entrou para atacar e o Botafogo entrou para se defender.
E o Botafogo tinha feito isso nos 2 jogos anteriores. Eugênio, mas Sabe? às Essa é a vezes grande você questão. entra para se defender e você consegue uns contra-ataques, consegue incomodar o adversário mesmo se defendendo. Mas vamos lá, Abel. O Botafogo não conseguiu. É claro que você tem que tirar a diferença do que é um PSG e do que é um Palmeiras, ok. Mas todos nós aplaudimos o Botafogo ter vencido o PSG. E o Botafogo chegou poucas vezes no ataque contra o PSG. Soube aproveitar. Aí chegou 2 ou 3. Boa que teve. E fez um gol Chegou e teve... no segundo tempo mais 1 ou 2 vezes. Então, contra o Palmeiras... Pouquíssimas. Contra o Palmeiras chegou também, Abel. Depois que sofre gol, inclusive, ele pressiona. Não, depois na prorrogação. Também o Palmeiras... O Palmeiras foi o jogo inteiro, gente. Também abre mão, tira o Paulinho para colocar um outro zagueiro. Aí o Paulinho pediu para sair, podia ter colocado um outro atacante, colocou um zagueiro. O Palmeiras negociou o jogo naquele momento e o Botafogo foi para cima. Eu entendo o seguinte, era uma proposta de jogo. Jogar pela tal uma bola, uma bola, como foi contra o Atlético de Madrid, que também não teve essa uma bola, o Botafogo perdeu por 1 a 0. Mas que se justificava muito mais contra PSG e Atlético de Madrid, Sim, né? Essa é uma questão, por isso que eu falei. Contra o Palmeiras é mais... Só que ele entendeu que, naquele momento, era uma maneira... A gente já discutiu o Botafogo, né? Ele entendeu que o time dele seria mais sólido, mais seguro dessa forma. Mas a minha questão de ter competido é essa, porque foi dentro do que o Botafogo se propôs a fazer. Ele não se propôs a jogar de igual para igual, ele se propôs a se defender. É que eu acho que deu muito na vista a atitude do Botafogo depois que tomou o gol. Aí dá a impressão que ali ele quer jogar bola. Na prorrogação não tem Então, outro mas aí jeito. o gol sai com 100 mas minutos aí de jogo. Até ali o Botafogo... Deixa, muito tempo, tem, né? assim, Muito se tempo você não vai empurrando para com a cima barriga, né? naquela circunstância, não tem jeito, porque você está sendo eliminado. No primeiro tempo ele finaliza 2 vezes, no segundo tempo ele finaliza 2 vezes. Poderia ter sido diferente, mas a proposta do Botafogo não era essa. Tô lembrando aqui, ó. Aí no último tempo da prorrogação ele finaliza 10 vezes. O Botafogo? Ah, mas aí... Não, então, por isso que eu tô falando, ele finaliza 2 no primeiro tempo. Foi no desespero, né? Tempo, exato. Foi no desespero. Que é uma mudança de chave dos 2 times depois que saiu o gol. Entraram também muda a sua chave. Durante o jogo, no Palmeiras, o Aníbal Moreno entrou no lugar do Emiliano Martínez, o Mike no lugar do Alan, o Facundo Torres no lugar do Maurício, o Paulinho no lugar do Estevão e depois o Micael no lugar do Paulinho, além do Luigi. E aí, um monte de gente que entrou, mas, por exemplo, que ficaram no banco e não entraram, para a gente ver também o elenco, a qualidade do elenco. O Felipe Anderson não entrou, Rafael Veiga não entrou, o Flaco Lopes não entrou. Tinham sido titulares no anterior, o Flaco Lopes. E eu não Marcos Rocha, todos esses. Eu não teria tirado o Estevão. Eu acho que ninguém teria tirado. Deu certo, mas eu não teria tirado. Eu também não teria, ele estava jogando bem o Estevão. Mas a estrela, às vezes, do técnico brilha tanto... É mestre nisso, né? Porque ele foi... Assim, eu fui até dar uma olhada na repercussão no intervalo. Intervalo não, foi no segundo tempo que entra o Paulinho, né? Não foi no intervalo. Logo depois da substituição, e tinha um monte de gente nas redes sociais, palmeirenses, enfim... cornetando o Abel porque ele tinha tirado o Estevão. E eu pensei, eu também não teria tirado. Eu até concordei com alguns corneteiros ali, ou com todos, que eu pensei comigo, eu também não teria tirado o Estevão. Você só pensou, você não cornetou, né? Não cornetei. Mas eu espero acabar. Eu cornetei internamente. Na minha cabeça eu pensei, poxa, o Estevão tá dando um trabalho pro Vitinho. Já fez o John trabalhar 2, 3 vezes. Ele tira o Estevão. Ele tira o Estevão nesse momento do Estevão. Mas quem entrou no lugar do Estevão? O Luigi. Paulinho entrou no lugar do Luigi. Não, o Luigi. Oficialmente ali, o Luigi entrou no lugar do Vitor Roque. Ah, tá, ok. Tá, mas no espaço no campo, quem ocupou mais ali foi o Luigi, ok. Essa tela é maravilhosa. Olha aí, ó. Pergunta. Escalando mal ou mexendo bem. Gols do Palmeiras nesse Mundial. Flaco Lopes saiu do banco. Foi decisivo contra o Al-Ahly. Paulinho saiu do banco. Contra o Inter Miami foi decisivo. Maurício, idem. E Paulinho contra o Botafogo, da mesma forma. A gente tem que aprender que futebol hoje em dia se joga com 16 jogadores. Simplesmente isso. E no caso de prorrogação, mais um. Pelo menos. Então. E ele que já ganhou. Paulinho, né? Ele que já ganhou uma Libertadores com o Breno Lopes entrando ali, com ninguém entendendo. Não, e a outra com o Daverson. O Deivinho também. O Deivinho ainda era de casa, tinha aquela coisa. O Breno Lopes, saiu do banco, o Deivinho também. Não saiu? Sim. Contra o Flamengo, ele saiu do banco. As duas Libertadores. Entrou no lugar do Veiga. E uma situação ontem que poderia ter acontecido também era o Abel ter invertido o Estevão depois que o lado esquerdo do Botafogo fica amarelado, né? Então o Botafogo ele tinha o lado direito com questões físicas, porque o Vitinho antes também já era dúvida, o Jair também já era dúvida e recebe atendimento já no começo do jogo e depois sai.
E aí o Barbosa amarelaram desde o início, praticamente, e depois o Telles. Então, assim, toda a linha defensiva do, do Botafogo né? comprometida. O Botafogo estreou um jogador. Estreou um jogador. No jogo de oitavas de final do Mundial de Clubes. O zagueiro, o Caio. Caio Pantaleão, agora Caio Fernando na camisa e tal. Estreia um jogador num jogo de oitavas de final, pressionado, sabe? E aí você cobra do técnico. Não, ali... Não, e na campanha você tem o menino Montoro. E porque eu tô falando, o Cabral, dos três, né? O Cabral. Então, eu tinha falado desses três, teve o quarto, que é um zagueiro que é obrigado a entrar numa fogueira danada. Sim. Uma fogueira danada, então é muito difícil. Muito. Mas, cada um com a sua cabeça, né? A gente já viu esse Palmeiras sofrer derrotas importantes durante esse período de gestão do Abel Ferreira. O Palmeiras já foi eliminado, perdeu competições, ano passado mesmo. Foi eliminado por esse Botafogo nas oitavas de final da Copa Libertadores. Tinha sido eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil. Deixou de ganhar um campeonato brasileiro perdendo para esse Botafogo em casa, na reta final da competição. E depois, na última rodada, perdeu para o Fluminense. Esse Abel Ferreira já tinha perdido 2 mundiais de clubes. Um deles contra o Chelsea, jogando todo lá atrás, mas quase levou para os pênaltis. E não houve nenhuma decisão intempestiva de mandar o Abel Ferreira embora. Caiu para o CRB numa Copa do Brasil. Se eliminação assim, em Copa fosse sempre motivo para decisão, quantas vezes o Simeone já teria sido mandado embora do Atlético de Madrid, hein? Quantas? Só para o Real? Só final de Champions para o Real? Dirigindo o Palmeiras com controle, com domínio total do seu elenco, do seu departamento de futebol, sabe? Com a capacidade de alternar os jogadores, alternar sistemas de jogo, alternar propostas de jogo. Isso tudo acontece porque tem havido uma sequência de trabalho de um técnico que perde e ganha. No futebol, você não vai ganhar sempre. Mas perde muito também. E quando perde, se entende que faz parte do processo perder. Sim. É que a ordem... O Guardiola no Manchester City não ganha todas. O Ancelotti no Real Madrid não ganha todas. Ganha muitas, mas não ganha todas. Esse ano ganha não e perde. Simeone no Botafogo vai ganhar e vai perder, gente. Simeone no Atlético de Madrid. A ordem e o peso das suas conquistas também diz muito, né? Ninguém lembra, e nem tem que lembrar mesmo, que o Abel perdeu 2 estaduais para os principais rivais. Perdeu esse ano. Porque ele ganhou 2 Libertadores, ele está toda hora em Mundial, tudo isso é muito maior. Brasileiro. Por isso que a Leila é muito feliz quando ela se auto-parabeniza. Agora, a ordem que essas coisas acontecem também é importante, para você criar, né, as costas fortes. E atenção, professor Celso Zelt, porque daqui a pouco o assunto aqui no Futebol 360 será Flamengo. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!